Oi pessoal, tudo bom? Eu vou fazer uns videozinhos, tentar fazer curto, tá? Só que às vezes eu falo que vai ser curto e os filha da mãe ficam compridos. Que eu começo a falar demais, você sabe que eu sou meio tagarela, né? Eu vou fazer uns vídeos dando um feedback pra vocês, porque é chato você como aluno fazer as coisas e não ter um retorno de como que tá indo, se é aquilo mesmo que você pensou e tal, né? Então, eu vou dar uns feedbacks sobre algumas das matérias que a gente não chegou a ver ou vimos muito superficialmente em sala de aula lá antes da gente começar esse período de isolamento e que eu acabei pedindo atividade, passei material de estudo e tudo, mas vocês não tiveram um retorno adequado assim, né, para saberem como que as coisas foram. Então a primeira atividade que eu vou falar, o primeiro videozinho é sobre esse daqui, gêneros literários, beleza? Eu escolhi uns trabalhos feitos à mão que ficaram tão bonitinhos assim, que ficaram mais legais de ver do que o digitado, né? Esse toquezinho artístico da mão assim fica muito legal. Então eu escolhi 3 páginas aqui de 3 alunas diferentes, alunas, a piazada aí com essas letras é fogo, né, cara? E então assim, ó, claro que tem outros trabalhos bem caprichados feitos à mão também, mas eu tinha apenas 3, tá? Não é uma amostra de trabalhos bonitos aqui. Eu só peguei 3 de exemplo aqui que ficaram especialmente bonitos, entre todos os que estavam bonitos. Então, a atividade era sobre gêneros literários, né? Estamos estudando a arte chamada literatura, uma arte riquíssima, milenar, maravilhosa, e Aristóteles, lá na Grécia Antiga, olhando para a arte literária que existia na época dele, percebeu que havia modelos, havia gêneros bastante diferentes entre si, tanto no conteúdo que ele expressa, quanto na forma como a coisa é feita. Então Aristóteles, lá na Grécia Antiga, grande pensador Aristóteles, já fez essa divisão que a gente usa até hoje, tá? Então ele dividiu em 3 gêneros. O primeiro seria o gênero épico ou narrativo. Hoje em dia o pessoal usa mais o termo narrativo, tá? Mas você pode usar ainda o gênero épico, certo? Então o que é o gênero épico ou narrativo? São as narrativas, simples assim. Qualquer história que tem personagens que vão fazendo coisas, vão acontecendo coisas com aqueles personagens e tem um narrador contando tudo aquilo pra gente. Tá? Uma narrativa pode ser em verso sem problema algum. A gente vai estudar esse ano as epopeias, que são as grandes narrativas em versos, como vocês já ouviram falar muito da Odisseia, da Ilíada. São histórias narrativas, são narradas, mas são em versos. O original é em versos, beleza? Então o que define um gênero ou outro não é se é em verso ou se é em prosa. Aí dentro desse gênero tem algumas características básicas que é legal a gente ir despertando o olhar quando a gente está lendo, né? A primeira coisa é o foco narrativo. Eu vou narrar uma história. Eu escolho um foco narrativo, um ponto de vista através do qual eu vou contar aquela história. Por exemplo, eu posso escolher um narrador, que é o próprio personagem principal da história, e eu vou contando tudo isso que está acontecendo comigo e com as pessoas ao meu redor e tal. Eu posso escolher um narrador que é um personagem da história, mas ele não é o mais importante. Então ele ao mesmo tempo ele observa meio de fora algumas coisas, mas ele participa também. Eu posso escolher um narrador que não participa da história, mas que ele está como se fosse uma câmera perseguindo um personagem só. E aonde aquele personagem vai a história inteira, esse narrador vai atrás e ele nunca abandona esse personagem para ir mostrar o que outros estão fazendo lá quando esse cara não está junto. Se a gente pensar no Menino do Pijama Listrado, que é um livro que quase todos aí já leram, né? O narrador é assim. O narrador é em terceira pessoa, ele não é nenhum personagem da história, mas ele só acompanha o Bruno. Ele nunca sai de cima do Bruno ali, de narrar o que o Bruno está vendo, o que está acontecendo com o Bruno, para ir, por exemplo, lá no quarto da Gretel e ver o que a Gretel está fazendo sozinha. Só se o Bruno for lá, daí ele vai junto, entende? Então é como se fosse um encosto ali, né, no Bruno, esse tipo de narrador. Existe o narrador que não, que ele vai para diferentes lugares. Uma hora ele acompanha um personagem, outra hora acompanha outro personagem, outra hora acompanha outro. Então tem essas visões diferenciadas.
Tem o narrador que ele se mete na história, dá opiniões, ele fala com o leitor. Tem aquele que só conta bem neutro, assim, o que ele está vendo, bem observador mesmo. A gente chama do narrador observador, e esse outro narrador intruso, que ele se mostra, assim, né? Ele conversa com o leitor, ele faz um comentário sobre o personagem e por aí vai. Tem um tipo de narrador muito doido, que é bastante incomum, mas ele é como se fosse uma câmera num lugar só. Cara, é muito doido isso, né? Você contar uma história como se, focando só naquele lugar. Então imagina assim, você vai contar uma história, você vai escrever uma história, e o teu narrador é como se fosse um olhar observador ali que está dentro de uma sala de espera de dentista. E só fica ali, ele só narra o que acontece ali dentro. Quem entra, o que faz quando ali dentro. Então é muito doido, né? Entram pessoas, saem pessoas, e fica aquela coisa meio fragmentada, assim. E no final todo mundo sai, fica aquela sala escura, tal. Uma sala de aula, imagine que divertido você fazer uma história com foco narrativo desse, né? Só aquele lugar, tipo, só a sala de aula. Tudo que acontece ali dentro, galera entra, galera sai, bate o sinal, o professor entra, o professor sai. Então existe esse foco narrativo bem doido. Então a gente costuma não prestar muita atenção, é comum que não se preste muita atenção nessa inteligência do autor, escolhendo como que ele quer contar essa história, qual o foco narrativo que ele vai usar, e o foco narrativo que ele escolher vai dar efeitos muito diferenciados, tem um toque artístico nessa escolha. Por isso que eu defendo que O Menino do Pijama Listrado, embora seja uma história assim, infanto-juvenil, ele tem um trabalho literário muito legal, assim. A forma como o narrador foi escolhido, ele é um narrador que usa, daqui a pouco a gente vai ver o discurso indireto livre em alguns momentos, que é um recurso bem sofisticado. Tem essa coisa de só acompanhar o Bruno. Por quê? Porque a ideia é mostrar o olhar do Bruno, é mostrar o olhar da criança, né? Então por isso ele não vai lá mostrar o que o pai pensa nem nada. A ideia desse livro é mostrar como uma criança vê a guerra, mas não a criança contando, mas é um narrador que está ali olhando, e ele dá umas piscadinhas pra gente, ele deixa umas brechas pra gente entender, tipo assim, eu, narrador, sei o que está acontecendo, mas eu vou contar pra você como se eu não soubesse, pra você meio que entender que o Bruno não está entendendo, mas você, leitor, entenda, tá? Dou umas piscadinhas pra você, saca aí. Ó, o Bruno pensa que é assim, mas você se ligou que não é, né? Então tem todo um trabalho narrativo bem rico ali no Menino do Pijama Listrado. E bem consciente a escolha, eu acho. Daí tá, que tipos de foco narrativo eu tenho? Então eu já falei, em primeira alguma coisa, né? Em primeira pessoa, que é em primeira pessoa? Quando o narrador é o personagem da história, né? Aqui no exemplo que a aluna deu, Cal, posso ir ver você de vez em quando? Ela olhou para mim. Esse é o narrador falando, né? Ela olhou para mim. Quando eu coloco ela olhou para mim narrador, ou seja, eu participo da história, né? Eu sou narrador, mas eu participo da história. Então o narrador é um personagem. Beleza? Esse é em primeira pessoa porque usa eu, né? Mim ali, eu, nós, tal. Em terceira pessoa é quando ele vai ter que usar o ele, ela, eles, elas, porque o narrador não é um personagem da história, ele não está no meio dos acontecimentos. Então, por exemplo, o caso aqui chamava-se Almira e engordara demais. Alice era sua maior amiga. Quem está contando essa história é algum personagem? Não, é alguém que só está falando delas. Então, em terceira pessoa. Isso aqui é bem básico, né? Uma coisa legal que essa aluna fez, que era uma exigência e muitos não fizeram, é pegar exemplos que estava pedindo lá. Pegar exemplos dos livros dos textos que a gente falou, ou dos livros da lista de leitura. Então ela pegou aqui do Sol é para Todos, pegou aqui do A Solução, que a gente leu em sala. Beleza? Então, narrador em primeira ou em terceira pessoa. Aí tem esse daqui que eu coloquei, que é o narrador onisciente, só pra gente sacar, né? Tem narradores que não são oniscientes, mas tem o narrador onisciente. O onisciente é aquele que ele consegue penetrar nos sentimentos e pensamentos do personagem. Onisciente quer dizer ele é ciente, ele sabe
de Oni, tudo, da totalidade. Ele sabe de tudo sobre a história, sobre os personagens, certo? Então o narrador onisciente, ele revela pra gente pensamentos, sentimentos, sensações que estão lá no íntimo do personagem. Se fosse um narrador meramente observador, ele não teria como falar exato tudo que o personagem pensa e tal. Ele ia apenas mostrar as expressões que o personagem faz, né? A expressão facial, os gestos e tal, e a gente deduziria alguma coisa, mas ele não diria que é este o pensamento, é este o sentimento, porque ele é apenas um observador externo. Então o onisciente não, ele sabe de tudo, beleza? Realmente o exemplo que ela colocou aqui do A Solução é um exemplo de um narrador onisciente. Ele conhece o interior dos personagens, ele fala da ansiedade, da angústia, da Almira, que um pedaço de chocolate podia de repente ficar-lhe amargo na boca ao pensamento de que for injusta. Isso é algo bem íntimo, bem interior da personagem, né? Daí dois conceitos bem importantes, não só para a literatura quanto para qualquer texto e para os gêneros jornalísticos também, tá? Discurso direto e discurso indireto. Então tá, básico isso daqui, lá do fundamental. O que é discurso direto? É quando quem está escrevendo a história, ou quem está narrando a história, falei escrevendo por causa do jornalismo, tá? É quando o narrador da história, ele está narrando e de repente ele sai e coloca a fala do personagem exatamente como o personagem falou. E a gente sabe que quando a gente vai colocar exatamente a fala do outro, a gente cai isso no texto. Como? Com travessão ou com aspas, certo? Aqui nesse caso ela usou as aspas porque é um trecho citado, né? É outro contexto. Mas então travessão ou no meio do texto as aspas para marcar onde começa e onde termina a fala do outro, que não é o narrador. Ou no caso de uma notícia, por exemplo, onde está a fala do outro que foi entrevistado, que não é a pessoa que está escrevendo a notícia, certo? Então, Jem virou-se para mim e avisou: não diga nada sobre isso, Scout. Aqui quem está falando é o narrador. Agora o narrador vai deixar o próprio Jem, que é o personagem, falar. Então, 2 pontos, travessão, não diga nada sobre isso, Scout. Certo? Então, discurso direto é isso. O narrador permite-se sair de vez em quando e deixar outra voz, que é a do personagem, falar no seu texto. Beleza, agora vamos ver o outro texto lindo aqui, outro trabalho lindo. Eu não vou ficar falando quem são os alunos, tá? Mas vocês sabem quem vocês são. O outro, então, tem o direto e tem o discurso indireto. No indireto, quem fala o tempo todo é o narrador ali naquele trecho, certo? Ele pode nos revelar algo que um personagem falou ou pensou, mas ele vai recontar pra gente sem deixar exatamente como o personagem tinha falado. Então, o exemplo aqui, ó. Vovô disse para eu supor que o velho Ranger não tivesse sido fiel. Nesse caso, não nos orgulharíamos dele. Tem o vô falando aqui? Não, tem apenas o narrador contando pra gente o que o vô disse, certo? Mas é discurso indireto, não tem a própria fala exatamente do avô, tipo vô, 2 pontos, travessão, certo? Então vovô disse para eu supor. Se fosse discurso direto, seria assim: vovô disse, 2 pontos, travessão, suponha, que daí seria o vô falando, certo? E o discurso indireto livre, que eu percebi que o pessoal colocou definições bem técnicas, imagino que a maioria não entendeu, na verdade. Nem estou falando dessa aluna aqui, tá? O discurso indireto livre, ele é meio que uma mistura dos dois. Ele coloca a fala do personagem, só que a diferença é que ele coloca ela misturada na fala do narrador, sem avisar. E isso acontece lá no Menino do Pijama Listrado, por exemplo. Ele está falando, ele está narrando, e tem algumas frasezinhas lá do texto que são assim: a gente sabe que essa frase não é a frase do narrador, é a frase que o Bruno fala, né? Então mistura-se a fala do Bruno com a fala do narrador ali, e você tem que dar essa sacadinha.
E vamos ver o exemplo que a Luna colocou aqui. Maria estava atrasada procurando sua chave. Será que conseguirei chegar a tempo? Ó, veja bem. Aparentemente não tem dois pontos travessão, não tem uma outra aspas para delimitar a fala da Maria ou o pensamento da Maria aqui. O que a gente tem é tudo narrativa normal. Maria estava atrasada procurando sua chave. Será que conseguirei chegar a tempo? A gente percebe que esse será que conseguirei chegar a tempo, isso daqui é fala ou pensamento da Maria. Mas o narrador não avisou que ele está saindo de cena e dando voz de personagem. Então aí você que tem que sacar. O discurso indireto livre já é um recurso mais moderno na literatura. E a gente tem que ficar mais esperto para perceber. Esse é um exemplo tranquilo de perceber, tá? Mas tem casos que não é tão tranquilo. Tem casos que são bem mais sofisticados. Eu acho até que no Menino do Pijama Listrado ele usa com mais sofisticação, assim, fica divertido a gente ver os pensamentozinhos inocentes do Bruno sendo expressos pela voz do narrador. Outro conceito de verossimilhança. A gente diz que um texto, que uma narrativa, que uma história, que um filme é verossímil, ou que ele tem verossimilhança. Vero vem de verdade, semelhança lembra semelhança. Ele se assemelha à verdade, ele parece verdadeiro, ou seja, ele é coerente. A gente consegue ver sem ficar meio de saco cheio, assim, de não, forçou a barra aí o negócio, né? Então uma história verossímil é aquela que permite que a gente vá assistindo a história vai fluindo e a gente vai se dispondo a acreditar naquilo. As coisas não tem nada muito forçação de barra, certo? Só que tem só uma coisinha. Verossímil não é apenas que parece com a nossa realidade aqui, do nosso mundo, que tem todas essas leis, por exemplo, gravidade, não sei o que lá. Uma história que tenha, sei lá, um conto de fadas, que tenha as fadinhas que voam. É inverossímil então, porque não voa, porque eu não acredito em fada. Não tem nada a ver. Dentro daquele universo narrativo, essa é uma lei possível. Então isso não tem nada de incoerente. Agora, se você coloca num conto de fadas, de repente passa o Robocop andando no meio da floresta, sei lá, tomando um picolé de maracujá, isso é totalmente inverossímil. Você pode fazer com o intuito de gerar humor, né? Daí é outra história, daí no gênero humor você zoa com as coisas. Mas se você quisesse fazer isso com seriedade, ia ficar bem estranho. Pera aí. Você pega uns filmes que nem Missão Impossível, cara, pra mim é totalmente inverossímil, assim, porque tudo bem, é um filme de ação, a gente faz umas concessões, mas são as nossas leis do nosso mundo que regem aquele filme. E aí o cara grudado num helicóptero, e o helicóptero explode, o cara sai voando e se agarra no trem, sai com, sei lá, acho que não sai sem nenhum arranhão, acho que nem o topete do cara estraga. Então aí, pra mim isso daí dá uma forçada de barra nervosa que dá vontade de desligar a TV. Mas eu sei, tem gente que gosta, não tem problema, mas a questão dá uma forçada, é inverossímil, tá? Beleza, então esse é o gênero narrativo. Tem todas essas questões ali que a gente falou, de discurso, de foco narrativo, de verossimilhança. Tem outros, tá? Tem tempo, tem espaço, tem análise de personagens e por aí vai. Mas aqui tem um basicão, né? Gênero lírico, vamos dar uma olhada. O que é o gênero lírico? Então o gênero épico narrativo são as narrativas. E o que é o lírico? Por que eu vou criar um gênero novo que é chamado de gênero lírico? O que ele tem de diferente? O gênero lírico é aquele gênero que expressa, ele não narra histórias, tá? Ele vai falar do interior dos personagens. Até a aluna aqui, ela colocou uns exemplos, daí eu coloquei para ela que esses exemplos não estão certos, porque esses são do épico narrativo, embora sejam poemas em versos, né? Mas o gênero lírico são os poemas de fundo emocional, de fundo mostrar como eu vejo as coisas, o meu ponto de vista sobre a vida, sobre qualquer coisinha, né? Sobre, eu olho uma gota de orvalho na planta ali, eu escrevo um poema, coloco algo das minhas emoções, das minhas reflexões.
Então é o que a gente normalmente chama de poema, de poesia, pertence ao gênero lírico, tá? Desde que não seja narrativo. E como não é narrativo, não tem narrador, mas tem alguém falando. Quem que fala? Como que a gente chama então num poema? O narrador do poema? Não, o eu lírico do poema, tá? Esse é o termo mais comum, tá? Existem outros, alguns alunos colocaram 3, 4 opções, mas vamos ficar com o eu lírico, que é disparado assim, o termo mais usado. Então o eu lírico do poema. Tá, professor, por que você não fala o poeta? Porque o poeta é um ser humano. Inclusive o poeta pode ser homem e escrever um poema que quem fala no poema é a mulher, como a gente viu lá no trovadorismo, né? As cantigas de amigo, quem compunha geralmente eram homens, mas quem falava no poema, o eu lírico do poema, lá da letra da música, era uma camponesa. Então não misturar as coisas, certo? Aí a definição de subjetividade, por quê? Porque o gênero lírico é o mais subjetivo, com certeza. Então por que é importante a gente entender o que é Então por isso é importante a gente entender o que é subjetividade aqui. O que é subjetividade? É tudo aquilo que é pessoal, íntimo, que é a minha forma de ver, a minha forma de sentir o mundo, de compreender o mundo, tá? Então o gênero lírico é altamente subjetivo. Em vários tipos de texto, a subjetividade é considerada algo bastante ruim, né? Numa notícia não tem que ter subjetividade, tem que ser objetivo, fatos, como foi, como é. Mas no poema não, quando a gente lê um poema é para assim, você ter aquela visão daquele outro ser humano. É uma coisa bem mais humana assim mesmo, de perceber como aquele outro ser humano viu, o que aquele outro ser humano sacou, percebeu, sentiu, né? A expressividade mesmo, o poema, o gênero lírico, o poema ele é bem mais, principalmente hoje em dia, ele tem muito mais flexibilidade. O gênero lírico ele tem uma tremenda liberdade de expressão. Você pode usar a tua criatividade da forma que você quiser para expressar qualquer coisa. Então é altamente subjetivo. Assim, qual que é o tipo de poema mais famoso que existe, mais tradicional, mais único, que vão perguntar para você se você sabe qual que é? Soneto, beleza? Uma das questões lá, soneto. Se perguntarem que tipo de poema é, que tipo de forma poética é um soneto. Soneto é disparadíssimo tipo de poema mais importante da gente reconhecer, tá? Soneto tem 14 versos divididos em 4 estrofes, que são assim: a primeira estrofe tem 4 versos, a segunda tem 4, a terceira tem 3 e a quarta tem 3. Soneto italiano, que é o soneto que a gente usa, que os escritores em português usam também, tá? Existe um soneto de Shakespeare que ele é diferente, ele tem 14 também, mas ele é dividido em 12 versos e depois 2 no final, para fazer uma chave de ouro, tá? Mas é bastante incomum em português, assim, existem, mas são bastante incomuns. Então geralmente 4, 4, 3, 3, dando 14 versos. Para ser soneto mesmo, tem que ter versos metrificados, que são versos em que se contam as sílabas, e as sílabas do poema seguem uma regra métrica. Por exemplo, sonetos geralmente são decassílabos, todos os versos têm 10 sílabas. Então geralmente o soneto tem 140 sílabas poéticas, fechadinho. São 14 versos de 10 sílabas, 140 sílabas poéticas. Sílaba poética, tá? Que conta um pouquinho diferente. Beleza. Aí tem o verso livre, que aí tá aqui. Verso livre não tem isso, você faz como você quiser, né? Você pode ter um verso com 1, 2 sílabas, o outro com 15, depois o outro com 7, vai fazendo como você quiser, como a tua expressão quiser fazer ali. Na antiguidade, na poesia mais antiga, até o século XIX, metade do século XIX, era uma regra que ninguém quebrava. Versos tinham que ser metrificados, senão nem era considerado poesia. Foi só mais ou menos ali por 1850 que os primeiros escritores começaram a quebrar com essa regra de ter que fazer a contagem de sílabas e seguir um padrão métrico. E por que a gente tem essa tradição do padrão métrico na poesia?
porque a poesia, como a gente vê no trovadorismo, veio da música. A música tem um ritmo, então fica, quando você tem um padrão métrico, cada verso tem o mesmo tamanho, isso gera um ritmo, certo? Fica mais fácil de colocar em música, de cantar aquilo ali dentro de uma música ritmadinha, né? Outra questão é que esse ritmo ele ajuda na memorização. A poesia, ela tem na antiguidade, ela tinha essa coisa da oralidade, dela ser declamada com acompanhamento de instrumentos, também lá na Grécia Antiga, mas ela tinha que ser decorada daquele jeitinho. Então, tanto a rima quanto esse ritmo da contagem que a contagem de sílabas permite aí, ele facilita a memorização e acaba gerando um prazer. Você perceber as rimas acaba gerando um prazer, ali você percebe uma arte, um trabalho artístico com as palavras. E na antiguidade tinha mais uma coisa, tudo era em versos. O teatro era em versos metrificados. As falas no teatro eram em versos metrificados. Os personagens dialogando entre si em versos metrificados. As narrativas eram em versos, como a gente já falou lá, e os poemas eram em versos. Então era tudo em verso, mas mesmo assim existiam os três gêneros: narrativo, ou épico, lírico e dramático. Porque não é o verso que determina, né? A gente já falou, são outros elementos. E daí o último gênero aqui, mais rapidinho, gênero dramático, que para Aristóteles era o gênero mais top por excelência, porque ele tinha as maravilhosas tragédias gregas para analisar. Tem tragédias gregas incríveis, espero que vocês algum dia na vida conheçam. Por exemplo, o Édipo Rei. Édipo Rei é uma tragédia muito top, muito rica e muito interessante. No gênero dramático, a gente lê o texto, acho que se a gente quiser, mas o objetivo principal dele ter sido escrito é para que alguém pegue aquele texto e transforme em teatro, ou transforme em um filme, né? No caso de um roteiro de filme, por exemplo. Então, e daí nesse gênero não tem narrador. O que tem são falas dos personagens. Os personagens vão falando, a gente vai conhecendo a história através das falas dos personagens. De vez em quando tem mesmo um personagem que chega e conta alguma coisa pra gente e faz um papelzinho de narrador. Isso não é totalmente proibido, né? Mas não é o mais comum. O mais comum no gênero dramático dos grandes dramaturgos é que seja apenas diálogo. Um exemplo aqui da nossa lista era o Otelo de Shakespeare, a tragédia sobre o ciúme, né? Então, nesse tipo de texto, a história é transmitida pelo discurso direto, porque não tem narrador, é direto a fala do personagem com a fala dos outros personagens. E aí a perguntinha aqui, o que é uma rubrica, então, no gênero dramático? Bastante gente pegou definição aqui que não tinha a ver com o teatro, tá? Definições de rubrica aí do cotidiano, mas tinha que ser sobre o teatro. Então, o que são rubricas? São informações sobre o cenário, movimento de personagens, outros detalhes da cena, iluminação, som, etc. E não é um narrador, certo? Então, por exemplo, geralmente a rubrica vem marcadinha com uma letra diferente, ou vem marcadinha com parênteses assim no teatro. O dia começou a ficar claro. Para que serve isso? Só para quem está fazendo, sei lá, a iluminação da cena, fazer uma luz crescente, né? O cenário também, para montar o cenário lá atrás e tal. E quem está assistindo o teatro não vai ouvir isso daqui, o dia começou a ficar claro. Não, isso daqui vai ser feito na hora. Daí aparecem dois homens. Ninguém vai falar lá no teatro, aparecem dois homens. Não, simplesmente vão aparecer dois homens. Então são indicações de coisas que vão acontecer para quem está montando a cena, para os atores, para o diretor saberem montar, certo? Tá. E daí que tipos de informações as rubricas podem trazer? Bom, então a gente já falou, né? Deslocamento e movimentação de personagem, para o ator saber que ele tem que olhar para baixo, que ele tem que deitar, que ele tem que... Como que durante aquela fala que está ali, que gesto ele vai ter que fazer, que expressão facial ele vai ter que fazer. Sobre objetos, sobre o que vai ter no cenário, sei lá, no cenário tem que ter uma cadeira, por exemplo, então isso vai estar na rubrica, né? Uma cadeira no centro, atrás vai ter uma mesa com uma garrafa
derramando alguma coisa, essas coisas, né? Barulhos e por aí vai. Então, para isso servem as rubricas no teatro, certo? A gente lê quando a gente está lendo o texto, mas quando a gente está assistindo, ela não é dita, ela é simplesmente executada. Então, sobre essa atividade era isso, tá? Só uma última coisinha. Deixei passar, mas muitas definições de vocês ficaram extremamente técnicas e simples cópias do que vocês pesquisaram. O pessoal que fez digitado, então, foi Ctrl+C, Ctrl+V, né? Muita gente, não todos, tá? Não era essa a ideia, nunca é essa a ideia de uma atividade que eu passe, que você vai lá, copie e coloque ele do jeito que está. Não, você tem que entender e você conta do teu jeitinho, porque daí você mostra, entendi, é assim, se fala de um jeito mais simples, você demonstra que entendeu a coisa ali. Então isso foi algo que não ficou legal nos trabalhos, tá? Em geral, estou falando em geral, não estou falando em nenhum dos 3 que eu coloquei aqui, mas foi algo que não ficou legal. Os próprios exemplos, muita gente foi pegar exemplo lá da internet, aleatório. Poucos alunos tiveram aquele cuidadozinho de pegar os exemplos que eu falei, que eram exemplos do que a gente trabalhou ali, porque eu queria ver vocês pegando o conceito e encontrando o conceito no texto, não vocês digitando no Google exemplo de discurso direto. Poxa, não se aprende nada com isso quase, né? Agora, li o que é discurso direto, entendi o que é discurso direto. Deixa eu ver nos textos que a gente estudou aqui se eu acho um trecho em discurso direto. Achei, tá aqui. Isso mostra que você entendeu, que você buscou e você assimilou o conhecimento. Ctrl+C, Ctrl+V, a gente não assimila conhecimento, a gente só entrega para ganhar uma nota, né? Beleza, não é esse o objetivo do estudo, apenas ganhar uma nota. É a gente desenvolver um conhecimento aí que depois a gente pode usar. Nem que seja só para o vestibular, mas eu espero que não. Espero que esses recursos que a gente estudou aqui sejam para enriquecer o conhecimento cultural de vocês, de como a literatura se divide, tá? Nesses 3 grandes gêneros. Quando vocês forem ler um texto desses 3 grandes gêneros, vocês perceberem esses elementos, perceberem a rubrica, perceberem o discurso direto, como a falta de um narrador é uma coisa diferente, você ter que entender toda a história só pelo diálogo dos personagens, como deve ser difícil escrever algo assim, você conseguir criar toda a trama só pelo diálogo. No gênero lírico, você perceber toda essa questão subjetiva, toda essa questão do interior de um ser humano ali se expondo para você. No gênero narrativo, você perceber o foco narrativo. Nossa, olha que escolha inusitada para narrar essa história o cara fez, olha que tipo de narrador ele criou aqui e tal. Então são coisas legais de se perceber, são coisas que enriquecem a leitura, enriquecem a nossa percepção das coisas. Beleza? Um abraço, tudo de bom e até logo com o próximo vídeo de feedback sobre outra atividade lá, certo? Desculpa aí ter ficado muito longo, mas é isso. Abração.